Vamos ler dois textos. Livro do Deuteronômio, abra aí a sua Bíblia no livro do Deuteronômio, capítulo de número 14. Deuteronômio 14. E o versículo é o de número 29. Abra também, você vai marcar as duas referências aí. Olha, tá top assim. Abra também Romanos 14. Romanos 14 também. E o versículo de número 17. Vocês estão bem, gente? Amém. Que raiva disso aqui. Mas mandaram usar isso aqui, irmão. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Romanos 14, 17. Muita gente bonita aqui hoje. Outros nem tanto, né, irmãos? Mas faz parte. Né? Romanos 14, 17. Quem encontrou diz: eu achei já, pastor. Eu já achei, pastor. Assim está escrito: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Livro do Deuteronômio. Sefer Devarim, livro do Deuteronômio, capítulo de número 14. Vamos ler do 27 ao 29 para você entender e ficar bem contextualizado. Olha, irmão, arrumaram um microfone para mim agora. Nunca mais eu vou poder reclamar do microfone. Foi um tapa na minha cara isso aí. Quem está no Deuteronômio 14 comigo? A partir do 27 está escrito assim: não desampararás o levita que está na tua cidade, pois ele não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, porá de lado todos os dízimos da colheita do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Para que, vindo o levita, que não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estiverem em tua cidade, comerão e se fartarão. E assim o Senhor Deus te abençoará em todas as tuas obras que as tuas mãos fizerem. Vou ler o 27 e o 29, vai ficar bem bonito. Não desampararás ao levita, que está na tua cidade,
pois ele não tem parte nem herança contigo. Para que vindo o levita, que não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, 2, e o órfão, 3, e a viúva, 4, que estiverem em tua cidade, comam e se fartem. E assim o Senhor Deus te abençoará em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Curva a sua cabeça um instante, vamos orar. Muita gente espiritual hoje aqui no culto, uns irmãos tomados de glória, em transe espiritual, coisa boa. Curva a sua cabeça, por favor. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, por este dia, por uma vez mais podermos bendizer e engrandecer o teu nome. Dizer que te amamos, que necessitamos do teu ser, que somos desejosos, Pai, da tua presença. Uma vez mais nós lhe damos graça e lhe rendemos toda a gratidão pela liberdade que temos em poder cultuar a Ti. Nesta casa de oração nos ajuntarmos e declarar que o Senhor é único, que o Senhor é bendito, que o Senhor é eterno para todo o sempre. Nós te agradecemos por essas pessoas, por essas famílias reunidas aqui nesta casa de oração e te pedimos uma vez mais, continua a falar aos nossos corações, continua a nos instruir, a nos dirigir, a declarar sobre nós uma boa porção, a nos ensinar. Consola-nos, exorta-nos, edifica-nos uma vez mais nessa noite e dá a cada um dos corações que aqui está uma porção eficiente de Tua palavra. É no mérito do Cristo bendito, Teu Filho, nosso amigo e bondoso Salvador, que eu te peço essas bênçãos, crendo que muito mais além do que pedimos e pensamos, ao Senhor lhe fazer por nós. Assim, crendo, Senhor, nós lhe dizemos muito obrigado e amém. Olhe para mim, que eu quero ser bem breve. O horário já avançado não nos possibilita a extensão, não é, irmãos? Nós estamos numa semana de celebração, de festa, de aprendizado acerca do reino de Deus, o reino dos céus. Olha lá, juntos pelo reino, o reino inabalável. Ora, se temos como regra de fé a Bíblia Sagrada, se temos como regra de fé e de crença a palavra de Deus, ela é quem precisa embasar o reino em que cremos, sim ou não? Ela é quem precisa dizer se de fato existe um reino e quem são os componentes dele, quais são as funções que cada um exerce nele, como opera esse reino. E a verdade é que a Bíblia indica sim, que nós somos participantes de um reino. E ela o estrutura, ela o descreve. E eu quero percorrer com você alguns escritos hoje, para que nós entendamos, obviamente que não em toda a sua complexidade, a sua grandeza, a sua inteireza, como de fato é este reino. Nós não teríamos tempo hábil para falarmos aqui num curto espaço de tempo sobre todo o reino de Deus, que é uma ideia muito ampla. Mas no tempo que nos foi proposto aqui, eu vou tentar sintetizar uma ideia com você, que traga clareza à sua mente, ao seu entendimento e à minha também. E com base nessa síntese, eu espero que Deus fortaleça a nossa fé e nos ajude a sermos pessoas melhores. Ora, o reino é chamado, dentro da Bíblia Sagrada, de Malchut. Como ele é chamado? Como?
Malhut é a expressão hebraica para reino, que é definido de que forma? O reino é o reino que trazemos em nós, o reino que somos participantes, é algo que tem a ver com o nosso senso de crença. Nós precisamos crer, obviamente, que depois de aprender, de sermos instruídos, de que pertencemos a alguém. Alguém nos tem por posse, direito sobre nós. Nós somos propriedade de alguém. Mas nós não somos só propriedade. Nós somos também enviados deste que detém a nossa propriedade, para que neste reino onde Ele nos constituiu, nós façamos alguma diferença. Para tanto, Ele nos deu a habilidade de sermos competentes naquilo que realizamos, de modo que a gente contribua para a elevação deste reino. Assim fez o Eterno. Criou um mundo. E neste mundo nos constituiu, para que nós fizéssemos dele um ambiente agradável para a sua manifestação. A sua estada, a minha estada, a nossa estadia neste reino é para que nós façamos dele um ambiente agradável para a manifestação de Deus aqui. A terra que vivemos só foi criada para isso, para que nós possamos elevá-la a ponto de fazer dela um ambiente agradável para a manifestação de Deus. Essa habilidade, essa competência que Deus nos deu, é para que nós, em determinado momento, sejamos independentes da opinião, independente do conceito de outros. A habilidade, a competência que Deus te deu foi no intuito de lhe fazer alguém confiante. Você detém talentos, você traz consigo valores, para que você confie na autoridade que tem, para que você confie e tenha a certeza de que você é realmente alguém útil para o reino. Onde está o microfone? Eu não consigo usar isso. Olha o que eu vou te falar, irmão. Você sabe que o ponto de encontro entre a dádiva que Deus te deu e o recebimento dela se dá no entendimento do reino, se dá no conceito de Malhut, quando a mãe toma a criança nos braços, quando a mãe pega o filho que concebeu e olha nos olhos dele, quando os olhares se cruzam de mãe e filho, a mensagem imputada ali, segundo a sabedoria, é de que aquele olhar faz com que o indivíduo, ainda que sendo um bebê recém-nascido, entenda-se como querido, como amado, como necessário neste mundo. O embalar nos braços da mãe indica também àquela criança que ela sempre terá um local confortável, onde ela vai se sentir amada. O embalar dos braços transmite esse amor,
traz também segurança ao bebê. Você pode ver que o bebê transita no braço de um sem número de pessoas e fica chorando, chorando, chorando. Quando a mãe toma ele no braço, é milagroso, não é? O encontro é formidável, Renatão. Ele já encerra o choro ali, porque sabe que está no seio da segurança. Está num ambiente agradável, onde ele é de fato valorizado, onde ele é amado, onde ele é querido. Ali, na verdade, a concepção que surge na mente do indivíduo é que ele nada tem a temer. A ideia de proximidade entre filho e mãe é exatamente uma ideia de segurança. E embalado nos braços da mãe é onde a criança encontra o seu trono. O trono do bebê é o colo da mãe. Aí ele é o rei. É nos braços da mãe que ele é o rei. E aqui é onde ele começa a compreender que há um reinado mesmo nessa existência para ele. É aqui onde ele começa a se perceber como alguém que de fato é relevante. Pastor, há um problema na minha formação então. Qual? Eu não tenho mãe. Eu sofro da orfandade materna, é mesmo? Então a palavra de Deus para o seu coração hoje aqui no reino é: ainda que o teu pai ou a tua mãe lhe abandone, ainda que a mãe que te amamentou se esqueça do filho que tanto ama, ele, o Senhor, te toma pela mão e te faz o seu filho. Sou órfão de mãe, mas há um pai eterno que reina sobre todas as coisas, que conduz a sua existência. O reino, para sermos um reino de fato, precisamos de um rei, sim ou não? Todo reinado tem um rei. Quem tem Bíblia aí? Vamos ler um pouco de Bíblia hoje. Salmo de número 103. Não é uma escola? É um ambiente de instrução? Salmo de número 103, verso 19. Todo reino precisa de um rei. No reino de Deus, quem é o rei? O próprio. O Senhor, o eterno, o bendito, o absoluto, o santíssimo, o maravilhoso, o Pai da eternidade, tem estabelecido o seu trono nos céus. E o seu reino domina sobre tudo. No reino de Deus, quem é o rei? Pai. Quem diz isso? A Bíblia, sua palavra. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. Contudo, o seu reino domina sobre tudo, sobre todas as esferas dos mundos. Ora, temos um rei excelente. Mas todo reino que é reino tem um rei e tem também um príncipe. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Vou ler para que a gente ganhe tempo. Ouça e depois tire a prova dos versos e versículos em casa. Eu te mando o drive. Príncipe, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Pastor, esse texto é um texto de dupla aplicação, verdade. Então, para que você creia, vamos ao Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1. Lucas 1:32. No nascimento do príncipe, o anjo traz a mensagem. Olha aí o que ele diz. Este, o príncipe, será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Olha isso aqui. E o Senhor Deus, o Pai,
lhe dará o trono de Davi, seu pai genealógico, seu pai humano. O reino terreno coloca o príncipe assentado no trono de Davi. Ora, no reino temos um rei, que já foi conhecido, e também o príncipe. Para que o reino seja perpétuo, há necessidade de sucessão. Quem está comigo? Para que o reino se estabeleça, há necessidade de sucessão. Livro do Apocalipse, capítulo de número 19, versículos 11 e o versículo de número 16. Na visão de João, acerca do reinado do príncipe, olha qual foi a sua visão e sua declaração. Eu vi o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga com peleja e justiça. No manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ora, o rei é príncipe, o príncipe é rei, o rei é príncipe, o rei é senhor. O rei tem coroa de rei e o príncipe é chamado de rei. Ora, são dois reis ou um rei? O rei concede na terra o trono de Davi, o pai genealógico ao príncipe. E no reino celeste, o rei se levanta e dá a sua cadeira para o príncipe se assentar e ser chamado de rei? Sim. Veja o que fez o rei no alto de sua grandeza e poder com o príncipe. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 27. Olha o que fez o rei. Porque todas as coisas sujeitou, quem? O rei, Deus. Debaixo de seus pés, quem? Do príncipe. Mas, oh coisa linda, quando se diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, a quem? Ao príncipe. Por quem? Pelo rei. Claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ora, o que fez o rei? Levantou-se do trono, ofereceu a cadeira ao príncipe e diz: assente-se nela, pois todas as coisas estão sujeitas a você. Todas as coisas, príncipe, estão debaixo dos seus pés, exceto o rei, que tem o poder de lhe designar todas as coisas. Eita, rei bom, desapegado de poder e não invejoso. Talvez fosse você ou eu, jamais concederíamos a cadeira do reinado a alguém, por conta da nossa natureza. Se o reino é nosso, o rei sou eu. Na mente de Deus, o reino é meu, mas eu concedo ao príncipe. Ora, temos rei, temos príncipe, temos sucessão no trono, com direito à concessão de poder, e temos também o povo. Para sermos reino, precisamos de um povo. 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículos 9 e 10. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Quem é o povo? Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus,
que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vivia na escuridão, olha o que diz o texto. Vivia no escuro e no frio. Foi trazido para a luz e para o calor dos relacionamentos. Não tinha nada, não tinha ninguém, vivia isolado, só. Mas a misericórdia te deu um abraço e te trouxe para um ambiente onde você é povo, onde você tem história, onde você tem família e onde você tem à disposição o rei. Ora, temos rei, temos príncipe, temos sucessão, temos povo, mas todo reino que é reino tem na sua estrutura de organização um porta-voz. Tem o quê? Na estrutura antiga, nos dias do povo de Israel, o bíblico, o rei tinha como seu porta-voz a figura dos profetas. Diga assim: os profetas eram o porta-voz de Deus. Quando Deus queria falar ao povo, ele chamava o seu porta-voz, o profeta, e dizia: a mensagem é essa, passa. Profeta, estou falando de profeta, não estou falando de surtado, batendo o pé, rodando e dizendo eis que te digo. Estou falando de profeta. Porta-voz de Deus, profeta. Eu nem vou entrar no mérito do que é ser um profeta para não desviar os irmãos. O porta-voz de Deus, do rei, é o profeta. O porta-voz do povo, sacerdote. O sacerdote toma as necessidades do povo e apresenta diante de Deus. Ele é o porta-voz do povo diante do rei. Quem está comigo até aqui? Como esses ofícios foram encerrados, como eles não existem mais, por conta da ausência do templo sagrado, do Beit Hamikdash, Deus, que viu o templo ser encerrado, ser destruído, o templo físico, mas continuou mantendo o relacionamento com o povo, não abriria mão deste relacionamento pela ausência dos porta-voz, dos porta-vozes. Na ausência do sacerdote e do profeta, aqueles do ofício bíblico, Deus designou o porta-voz. E a Bíblia é quem diz isso. Na estrutura antiga, nós tínhamos 2 porta-vozes, sim ou não? O profeta e o sacerdote. Na estrutura atual, nós temos um porta-voz que exerce duplo cargo. Um só, pastor Fernando, hoje é o porta-voz de Deus e o porta-voz do povo. Vamos ver se é verdade? É a Bíblia quem diz, não eu. Esse porta-voz é chamado de Ruach HaKodesh, ou o Espírito do Santo, o Espírito Sagrado. João, Evangelho segundo João, capítulo de número 6, versículo 7 e versículo 13. Vamos ver o porta-voz do rei. Irmão, o porta-voz do rei é um indivíduo sagrado, santo, e olha como ele se porta. João, capítulo de número 6, versículos 7 e 13. Quem está dizendo isso é o príncipe. Todavia digo-vos a verdade, ao povo, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o porta-voz não virá a vós, o consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Quando o porta-voz chegar, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ei, porta-voz, porque não falará de si,
Não falará de si mesmo, segundo a sua concepção, segundo a sua emoção, segundo os seus desejos, segundo a sua conclusão. Não. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. De quem? Do rei. E vos anunciará o que há de vir. O porta-voz do rei também é o porta-voz do povo. Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira, o porta-voz do povo, o Espírito, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo porta-voz do povo, o Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele, o porta-voz do povo, o Espírito, que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E aquele que examina os corações, o rei, sabe qual é a intenção do porta-voz do povo, o Espírito. E é ele que o porta-voz do povo, que segundo o rei, eita coisa boa, intercede pelos santos. Olha isso, o porta-voz hoje tem dupla atuação, dupla função. É um espírito só com dupla função. Um espírito só enviado de Deus, que é o porta-voz do próprio Deus e o porta-voz do povo. Se o Espírito é o porta-voz de Deus, é Ele quem traz as direções de Deus para o povo, a igreja, os congregados, a congregação precisa ser dirigida por Ele. E não pela graduação dos líderes, não pela capacidade dos líderes, embora se faz necessário que eles sejam capacitados. Deus se vale dos capacitados também. Deus gosta dos seus diplomas. Deus gosta das suas características, das suas formações. Deus gosta dos seus valores, mas Ele ainda rege pelo Espírito. Pastor, eu tenho dificuldade de falar ao rei. Eu tenho dificuldade de fazer conhecidas as minhas necessidades diante dele. Eu tenho dificuldade na minha comunicação. Ora, o texto serve para te curar? O porta-voz que opera pelo rei em você e em mim, conhece as suas necessidades e fala diante do rei aquilo que você precisa. O reino não sofre de dificuldade de comunicação, porque o Espírito interpreta os sentimentos, o Espírito interpreta as lágrimas, o Espírito interpreta o silêncio e leva-o diante de Deus gemendo. Por que ele geme, pastor? Por um motivo simples. Irmão, se eu falar essa e você não pegar, vou tacar essa cadeira aqui agora. Pastor, porque o Espírito geme diante do rei por minha causa? Porque ele zela por você. O Espírito zela por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios, pelos seus interesses, pelos seus desejos. O Espírito zela por nós, geme com gemidos inexprimíveis. O Espírito sente ciúme de você. Você não entendeu essa? Vou falar de novo antes de te tacar o vaso. O Espírito sente ciúme de você. Sabe o que é ciúme? Kená, zelo excessivo. Uma vez que você foi aproximado, uma vez que você foi ajuntado, uma vez que você foi dado ao Espírito, não dá mais para se dissociar dele. É por isso que quando você não está em ambientes onde o Espírito está manifestado, por mais que sorriam lá, você se sente deslocado.
É por mais que quando você está em espíritos ambientes onde o espírito não é manifestado, a música toca, mexe com todo mundo, mas não é capaz de influenciar você. É por isso que quando você está em ambientes onde o espírito não é manifestado, todo mundo sorri e a sua afeição continua a mesma. Todo mundo chora e você não se move por aquilo. Não é indiferença. É distanciamento do espírito. Aquele que geme, aquele que sente ciúme, aquele que é o seu porta-voz, aquele que elucida a sua mente, aquele que é o seu condutor, aquele que te traz à vontade do Pai, está querendo aproximar-se de nós uma vez mais. A iniciativa do Espírito na manifestação é para nos chamar à proximidade. A efusão que se dá no culto, a efusão que se dá no culto e vem por um momento e passa, é só para te chamar a atenção e dizer a você e a mim, povo, no reino há uma esfera maior a se alcançar ainda, há um nível maior a ser elevado ainda, há uma possibilidade de proximidade, de satisfação ainda maior para se dar sobre nós ainda. Temos um rei, temos o príncipe, temos o povo, temos a sucessão no trono, temos o povo, temos o porta-voz. Que temos mais? Ora, temos para a constituição do reino algo que se chama de cultura. Como se chama? O que é a cultura? Cultura é um conjunto de manifestações sociais e comportamentais de um povo ou de uma civilização. Cultura. Conjunto de manifestações sociais, comportamentais de um povo ou de uma civilização. Da cultura de um povo fazem parte as suas músicas, os seus rituais religiosos, o seu idioma, a sua escrita, os seus hábitos alimentares, a sua arquitetura, as suas invenções, os seus pensamentos, as suas formas de organização social. Cultura. Engraçado é que neste ambiente onde vivemos, na terra em que fomos colocados como povo, existe diversidade cultural, sim ou não? A cultura ocidental não é a mesma da cultura oriental. Perceba que no continente africano há um sem número de costumes sociais e comportamentais que nada tem a ver com os nossos. No continente americano, no asiático, no europeu, existem distinções entre os povos. Nem tudo que se pratica lá é prática nossa aqui. Nem tudo que se pratica aqui é prática deles lá. Nem tudo que se acredita lá, crê-se aqui. Nem tudo que se crê aqui, tem crédito lá. As músicas que ouvimos aqui, os ritmos que dançamos aqui, não são os mesmos de lá. Os de lá não são os mesmos de cá. Há uma diferença multicultural entre o povo. E aí Deus diz assim, Deus diz que constituiu para si um povo. A partir de uma nação, Israel, Deus constituiu um povo. O príncipe aprendeu do pai e declarou ao povo que estava reunido: ora, no dia do ajuntamento dos povos, no dia de congregar todo o povo de Deus, vão se reunir na mesma mesa com Abraão. Vão se reunir na mesma mesa com Abraão, o pai da fé, o incentivador, o desbravador deste povo. Gente de toda raça, de todo povo, de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Se você está fazendo ideia de que só o seu grupo, de que só o meu grupo, de que só o nosso grupo é o povo de Deus, desfaz dessa porcaria hoje.
Deus chamou para si um povo, de toda raça, de toda tribo, de toda língua e de toda nação. O povo de Deus não é exclusivo por conta de suas crenças, de seus segmentos sociais, de seus credos. Não. O povo de Deus é ajuntado. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer a você, vou falar agora de modo rasgado, que o irmão que está do seu lado, mesmo sendo diferente de você, é filho do mesmo rei, guiado pelo mesmo príncipe, tem como porta-voz o mesmo Espírito, filho do mesmo Pai, e precisa ser o seu irmão. Aleluia. Pastor, mas nós somos muito diferentes no nosso estilo de pensar. Mas você é rebaixado o suficiente, ou não inteligente, o suficiente para não aceitar o seu irmão com as diferenças que ele tem? Ora, se são múltiplas as diferenças e nós não aceitamos, vou fazer a pergunta para você, e você responde não para mim, mas para você mesmo. De que reino somos? Jesus em certo momento perguntou isso aos seus: de que reino sois? Se as diferenças não são suportadas. De que reino sois? Se você não se esforça para compreender o seu irmão. De que reino você é? Se você só é filho nominado, genealógico, e olha para alguém e diz: esse é um bastardo. De que reino somos? A propósito, existem até uns irmãos por aí que não são ditos irmãos, eles são irmãos de fato. Eles fazem tanta dissensão entre nós e eles que eles nos chamam de primos. Hein, Marcelo? Sabe quem é, né? Eu vou falar aqui por ética, congregação. Primos. Se somos primos, talvez o seu pai, certamente, né? Talvez não. Se somos primos, certamente o seu pai não é o meu. Porque primos não têm por filiação o mesmo pai. Cultura precisa ser respeitada. Tem gente que gosta do branco, outros gostam do preto. Tem gente que gosta do preto, outros gostam do branco. Tem gente que, isso aqui eu adoro. Tem gente que tem uma fé que é inabalável como é o reino, e outros já são oscilantes na fé. Esses de fé inabalável, por conta da sua loucura e insanidade, normalmente querem fazer pouco dos oscilantes. É muito comum, olha o que é muito comum. A gente ouvir assim do povo do reino, do povo do reino. É muito comum a gente ouvir o seguinte: pastor, eu sou uma bênção, viu? Eu sou uma bênção, macho. Eu sou uma bênção, viu? Homem de Deus. Profeta. Comigo é sim, sim, não, não. Sou homem de uma palavra só. Sangue corre quente na minha vez. Falou. Cheio de predicados, né? Maravilha. E sua esposa, varão? Irmão. Minha esposa é uma treva, hein? Prova. Aí você pergunta para ele: mas você tem ido bem? Estou maravilhoso, fortão toda a vida. Estou na academia do eterno. Meu muque, isso aqui é poder de Deus. É mesmo, irmão? Isso aqui é poder de Deus. Sua esposa, varão, fraca, irmão. Terrível, mulher terrível. Só me bota na prova, só vive na prova, mulher insuportável. Engraçado, a Bíblia diz, quem diz? A Bíblia, a regra desse povo diz que esposa e marido são um só. A normativa desse povo, a regra de conduta desse povo, diz que esposa e marido e esposa são um só. Ora, se um é débil, deixará o homem seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Serão ambos uma
ambos, ambos, uma. Serão ambos. E aí? Vou te contar um segredo. Um dos textos mais mal traduzidos e pregados na igreja, à luz da Bíblia. Isso que é o pior. Se você pregar essa mensagem aqui, irmão, você que está sentado aí hoje, e um dia vai dispor do microfone, se você pregar essa mensagem, você falar isso, eu vou levantar e vou fazer você corrigir. Você não pode falar uma bobagem que eu vou falar aqui, que muitos falam. É inaceitável para nós, uma igreja onde prima pela instrução, você falar uma bobagem dessa. Jó é um com a sua esposa, sim ou não? O servo dele chegou, falou assim: varão, o bagulho ficou louco. Se fosse hoje ele ia falar isso. O bagulho ficou louco, hein? O que aconteceu? Casa caiu. Deu contra a casa, caiu. Matou seus 10 filhos. Matou seus 10 filhos. O vento soprou no seu curral, matou todo o seu gado. Nossa, não ficou nem uma vaca, nem uma cabra, nem uma ovelha, matou tudo. O vento soprou, derrubou a casa. Casa é patrimônio, sim ou não? Matou os filhos, são patrimônio, sim ou não? Matou o gado, patrimônio, sim ou não? Aí depois dele se lamentar, porque Jó se lamenta, conversa com os seus irmãos, e a Bíblia diz que ele está num estado tão fétido, pastor Fernando, que a sua pele está purulando sangue e pus. Aí a Bíblia diz que a única coisa que sobrou para Jó, foi um caco de telha, que ele, Renato, está raspando a sua pele. Sabe o que Jó está fazendo? Jó está se coçando por conta das úlceras, das sarnas, das feridas. Jó está se coçando, mas com aquele caco de telha, ele está raspando o sangue e o pus. Está raspando o sangue e o pus. A lei de Moisés ainda nem tinha sido dada, e Jó está raspando o sangue e o pus. Na lei de Moisés diz assim, qualquer homem, qualquer indivíduo que quiser se apresentar diante de Deus para culto, não pode vir sangrando e nem com pus sobre a pele. Jó nem tinha a lei escrita, mas já tinha a lei no coração. Está raspando-se com telha, para mesmo em estado de total dissolução, de derrota, de vergonha, poder se apresentar diante de Deus para cultuar. Não, você não perdeu, nem eu, 5% do que Jó perdeu até hoje. E você quer ir embora da igreja? De que reino sois? Não, pastor, não vou nem falar isso, que vai parecer indireta, né? Perdeu só um filho. Nós, é dura a dor da perda, não da perca, da perda. É dura a dor da perda, duríssima. Só quem já perdeu é que conhece. E muitas das vezes não sabe nem como enfrentar. Mas você perdeu um, se abandonou do reino, se jogou do reino, foi embora do reino. Jó perdeu 10 e estava querendo se aproximar do rei de toda forma. Aí todo mundo vem, Fernando, e num determinado momento aparece a mulher de Jó. Sabe quando? A mulher de Jó aparece no texto exatamente quando ele está se raspando. Quando ele está se raspando para oferecer culto, depois de todo aquele enredo fúnebre de perda, ela aparece e diz: rapaz, olhou para o cabra se raspando e falou: não é possível, você ainda quer oferecer culto a Deus, mesmo depois de tanta derrota? Ó o que Jó diz. Sabe como você está falando? Como uma louca. Jó diz assim, você fala como uma louca. E o pregador diz: Jó chamou a mulher dele de louca. Nunca chamou. Você fala como uma louca. Você não é louca. Ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele é o leão? Você fala como uma louca, mas você não é louca. Eu sei que é o momento, eu sei que é a influência do entorno, são as pressões que estão te inclinando a dizer isso.
Aí eu te pergunto, Deus deixou morrer os filhos, fruto, patrimônio. Deus deixou morrer o gado, fruto, patrimônio. Deus deixou cair a casa, fruto, patrimônio. Se a mulher era louca, por que Deus não matou ela? Jó teve 10 filhos com ela. Quando você dá continuidade na leitura do texto, na leitura do livro, você vai ver que lá na frente, a mulher de Jó, não foi a outra não trocou pela novinha quando ela ficou velha. Ficou com a mesma, mesmo depois da dificuldade, da adversidade, depois de ser provado no fogo, na falta, na impossibilidade. Quando ele fez a boa, quando ele estava na boa de novo, Fernando, a mulher que está do lado dele é a mesma. Aí se a mulher é louca, por que Deus não matou ela? Se você não pegar essa, eu vou jogar o Tiago em você. Deus pode dar a possibilidade de o inimigo de natureza qualquer tomar tudo o que você tem, desde que aquilo seja patrimônio. Mas Deus nunca vai permitir que o inimigo toque na sua fonte. O homem e a mulher eram um, sim ou não? Então Deus jamais poderia matar ela, porque ela é a fonte. É ela quem vai conceber outros filhos mais para Jó. É ela quem vai reconquistar tudo aquilo que perdeu com Jó. É ela que vai ver o marido no instante, dobrar os seus joelhos, Jó 42:10, se eu não me engano, e orar pelos seus amigos. A Bíblia diz, Jó está em falta. Os amigos estão lá do lado dele. Ficaram 7 dias em silêncio. Quantos dias? Sabe o que é 7? Sabe o que tem a ver aqueles 7 dias de silêncio dos amigos de frente a Jó? 7 dias de silêncio, 7 dias calado, olhando para Jó. Aquilo é a representação do luto na cultura judaica. Quando os amigos, e coisa boa que o texto diz isso, os amigos chegaram diante de Jó, ainda que calados e olhando para ele como se fosse um morto, porque o silêncio deles durante 7 dias é exatamente a representação do luto. Eles estão vendo Jó naquele estado e estão dizendo, já foi, hein? Já morreu. Isso aí é só abrir a cova, jogar 7 palmos para dentro e dar uma pá de cal em cima. Os amigos procederam assim, ele perdeu todo o patrimônio, perdeu até os filhos, mas Deus deixou a fonte e os amigos com ele. Num determinado momento ele dobra o joelho e a Bíblia diz que Deus restituiu o mazal, a sorte de Jó, quando ele orava pelos amigos. Irmão, mas ele me declarou morto. Não importa, você morreu? Pelo amor de Deus. Ele me declarou fraco, impossibilitado. Não importa, mas Deus é a sua força. Pastor, mas ele disse que não aguentava olhar para minha cara, porque eu sou preta e moro na Charles. Não tem problema, você vai continuar preta, morando na Charles, e o rei será por ti. Deus, mas e esse beiço, Deus? Jó orava pelos seus amigos e o Senhor, enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor lhe fez uma visita cordial. Falou, o seguinte, Jó, independente deles terem te declarado morte, o autor da vida sou eu. Aleluia. Jó, eles te declararam morto, mas o autor da vida sou eu. Eu refaço todo o castelo que construí para ti. Por quê? Porque se preocupou com os seus amigos. Sabe o que é isso? Preocupação com os amigos, com os irmãos. Também faz parte do pacote do reino. Qual pacote é esse, pastor? Esse pacote se chama lei. Como ele se chama? Lei. Leis do reino. Reino que é reino, tem rei, tem príncipe, tem sucessão, tem povo, tem porta-voz, tem cultura, mas olha aqui que ele tem. Lei. Lei do reino, vou te falar só uma hoje, e vou terminar agora.
Quem leu comigo aí o livro do Deuteronômio? Quem leu comigo? Vamos ler de novo? Deuteronômio 14. Qual que é o versículo? Vou terminar agora. Você já está cansado, né, irmão? Não quer nem mais ouvir, mas vou terminar agora. Números 14, Deuteronômio, 14. Vamos ler o 29. Para que vindo o levita, o Levi, para que vindo o levita, que não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, Ger, o órfão, Yató, e a viúva, Almaná, que estiverem em tua cidade, comam e se fartem. E assim o Senhor Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Presta atenção, levita, estrangeiro, órfão e viúva. Lei do reino, lei do reino. Cuidado com essas pessoas. Lei do reino, o zelo com essas pessoas. Lei do reino, atenção a estes pequeninos de Deus. Neste reino, o reino tem muito para oferecer, irmão. Esse reino aqui tem muito para oferecer. E tem muita gente associada a ele, que vem a ele, porque quer receber algo dele. E a verdade é que o reino tem muito para dar. Ascensão, respeito, transformação. E tem uma coisa que todo mundo quer no reino. Todo mundo quer. Sabe o que todo mundo quer no reino? Poder. Quem não quer ser um poderoso? Quem não quer ter alguém que se submeta a ele só no olhar? Olhou, cara. Quem não quer ser um poderoso? O reino tem muito poder para dar, Aldo. Presta atenção no que eu vou te falar. Então o reino proporciona, ele oferta muitas possibilidades de ter. Só que o reino também cobra conta. O reino pede conta. O reino pede conta. Mas ele pede também. O texto que lemos é a pedida do reino. Vamos ver se a gente se enquadra nela. Porque pedir todo mundo pede, receber todo mundo recebe. Agora vamos ver quem dá. Nos dias da Bíblia, nos dias do Antigo Testamento, havia um costume, que é este relatado no livro do Deuteronômio, chamado de Vidui Maasorot. Como ele chama? Vidui Maasorot. A confissão, a declaração do dízimo. Esse é o costume, essa é a lei. Declaração do dízimo, Renato. O povo vinha no fim do período da colheita, assim está escrito aqui no texto, diante do Beit Hamikdash, diante do templo da casa sagrada, ajuntava-se a presença de Deus, a arca, o sacerdote e o povo. Presta atenção. O rei, o sacerdote e o povo. O Espírito se manifestava, o porta-voz. E o indivíduo vinha prestar conta diante do leão de Deus. Tinha que prestar conta, mostrar o imposto de renda dele no templo. Vinha fazer a confissão do dízimo. Vidui Maasorot. Ele chegava lá e dizia assim, sabe Deus, sabe Deus. Olha o que eles diziam, sabe Deus, sabe sacerdote, sabe levita, sabe povo. Eu dei o dízimo da minha colheita corretamente, conforme a ordenança de Deus. A ordenança de Deus era essa: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que sejam atendidos. Olha o que eles estão dizendo aqui: eu trouxe o dízimo,
para que sejam atendidos o órfão, a viúva, o estrangeiro e o levita. Está escrito isso aqui ou não? Quem leu? Deus, eu dei o meu dízimo corretamente, diante da arca, hein? Diante da arca e diante do sacerdote. Deus, eu dei o meu dízimo corretamente. Reino, para que sejam atendidos. Reino, o levita, o serviçal, o trabalhador. O órfão, aquele que não tem filiação. A viúva, que ficou sem esposo, logo ficou sem o cuidado marital, ficou sem o provedor. E o estrangeiro. Todas essas pessoas, todos esses grupos, sem nenhuma ascensão no reino, Marcelo. Pessoas sem expressão, sem fama, sem glória. Ora, a glória é dos oradores. A glória é dos poderosos, Renato. A glória é dos abastados. Mas e o levita? Levi, a única das 12 tribos no reino de Israel que não tinha herança. Todo mundo recebeu herança na partilha. Aí o Levi ouviu de Deus assim, eu sou herança de vocês. Vocês vão viver de doação. Vocês vão viver da inclinação do coração de alguém. Vocês vão viver da bondade, do entendimento, do desprendimento da contribuição de alguém.